29 de junho de 2023, 12ª semana do Tempo Comum. Nesta quinta-feira, refletimos o Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. 3 coisas importantes nós podemos refletir deste Evangelho. Não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. É preciso fazer a vontade do Pai. Segunda coisa, a casa construída sobre a areia ou sobre a rocha. Terceira coisa, ele fala com autoridade. Ponto por ponto, refletimos hoje nesta nossa meditação e reflexão. Muitas vezes a gente vê pessoas que são, vamos dizer assim, fanáticas pelo Evangelho, pela palavra, pelos ensinamentos de Jesus, falam da boca para fora, tudo que sabem, tudo que entendem, citam versículos bíblicos, louvam o Senhor, cantam, se atiram no chão, fazem estardalhaço nas celebrações, nas orações, nas vivências da fé, supostamente da fé deles. E na realidade, qualquer movimento da vida, essas pessoas não praticam aquilo que falam. Dizem uma coisa com os lábios e o coração está cheio de outras. Falam uma coisa e vivem totalmente outra coisa. Esses não entrarão no reino dos céus por causa da debilidade da fé. Não fazem a vontade do Pai, fazem a vontade deles. Querem ser aplaudidos, vistos, as honras. Tudo isso acontece na vida de uma pessoa que somente diz Senhor, Senhor. Bom, o segundo ponto é a casa construída sobre a rocha ou sobre a areia. A base firme, a palavra de Deus e os sacramentos, a vida própria de Cristo, o testemunho dele. Então a sua palavra está aí. A base firme é fundamentada pela escuta atenta da palavra de Deus, pela vivência daquilo que Cristo nos ensinou. E a casa construída sobre a areia a pessoa não vive aquilo que escuta, a pessoa não dá testemunho, a pessoa não é capaz de cumprir com os mandamentos, não vive os sacramentos, vive de qualquer jeito, sempre quer ser colocado em primeiro lugar, e então a base dela não é a justiça, não é o amor, não é a paz, não é a fraternidade, não é a vivência da fé que leva essa pessoa a viver sobre o alicerce da palavra de Deus e da pessoa de Jesus.
Então essa casa será destruída facilmente. Vem uma pessoa, fala alguma coisa e pronto, já acabou tudo. A fé que era supostamente algo de louvar, de agradecer, de fazer isso, fazer aquilo, se acabou, pois não estava bem fundamentada, bem alicerçada no Evangelho e na pessoa de Jesus Cristo. A terceira parte é a conclusão de todo o Sermão da Montanha. As multidões se admiravam com os ensinamentos do Cristo, ensinamento dado com a autoridade do Messias, o Filho de Deus. Ele ensinava como quem tem autoridade, conhecia profundamente a lei, vivia a experiência de Deus, era fiel ao Pai. A fidelidade leva a pessoa a construir a sua vida sobre um alicerce seguro, sobre uma base firme e forte. E assim, então, a sua vida, a vida de Jesus, ela causa espanto até para as pessoas. Ele fala com autoridade e não como os mestres da lei. Ele dá testemunho, ele tem a vivência, ele tem a experiência de Deus Pai. Ele fala em nome do Pai, ele realiza as obras que o Pai deseja que seja realizada. Que neste dia possamos aprender desta liturgia, deste Evangelho de Mateus e vivermos e termos a base firme na pessoa de Cristo, na sua palavra, na vivência da lei e dos sacramentos. Que Deus abençoe você.